Não à toa as pessoas querem evitar envelhecer. Quem gostaria de ser velho num mundo que é tão hostil assim? Então envelhecer em lugares pobres é a exceção e não a regra. Desde que o mundo é mundo, tem quem busque a fonte da juventude eterna. Hoje, quem tomou a dianteira nessa batalha foram os bilionários do Vale do Silício. Lá no ano de 2013, o Google fundou a Calico, a empresa de biotecnologia focada em envelhecimento. O Sam Altman, da OpenAI, a criadora do ChatGPT, investiu 180 milhões na Retro Bioscience, uma startup que a missão é aumentar a expectativa de vida em 10 anos, e Jeff Bezos, fundador da Amazon, aposta suas fichas na Autolabs, que é uma companhia que estuda como as células podem rejuvenescer. Em decorrência disso, se estima que em 2025 a indústria anti-envelhecimento vai valer 610 bilhões de dólares. Mas o mundo já não é o mesmo do que era antigamente. Os desafios são outros. Lá em 1900, a expectativa de vida mundial era de 32 anos na média. Agora é de 71. E essa história você conhece bem dos livros. Uma revolução na saúde pública que envolveu água tratada, vacinas, antibióticos, até o simples hábito de lavar as mãos, que era uma exceção entre os médicos no fim do século XIX. Tudo isso fez que nós controlássemos infecções, reduzíssemos a mortalidade infantil. Mas hoje, o desafio é outro. 74% das mortes no mundo todo são causadas por doenças crônicas não transmissíveis, cujo risco aumenta com a idade, que são diabetes, câncer, problemas cardíacos e neurodegenerativos, como por exemplo é o Alzheimer. Um estudo publicado na Nature analisou alguns dos países com a população mais longeva do mundo e descobriu que o aumento da expectativa de vida, na verdade, tem desacelerado nos últimos anos. Pode ser um indício de que, mesmo com os avanços que a nossa medicina tem trazido, a idade humana talvez tenha atingido um teto. Mas para isso a gente tem que voltar algumas casas para trás e responder uma pergunta que parece boba, mas é fundamental, que é por que envelhecemos. Vejam, o objetivo de todo organismo é passar os seus genes adiante. Não é uma escolha consciente, mas o nosso corpo oferece uma série de estímulos para deixar a gente mais propenso a isso, como por exemplo o prazer do orgasmo, que nos deixa mais próximo dessa tarefa. E se garantir herdeiros é o que realmente importa para nós, então é preciso chegar à idade reprodutiva no auge da saúde, com todas as suas engrenagens funcionando muito bem. E fatores que por alguma razão acabam atrapalhando a fabricação de bebezinhos, que são, por exemplo, genes associados à infertilidade ou ao aparecimento precoce de doenças, podem acabar eliminados da população porque os seus donos não conseguem se reproduzir e passar esse gene ruim adiante. Conforme a idade avança, o cenário muda. A gente se torna infértil, as mulheres passam pela menopausa, a contagem de espermatozoides nos homens diminui e também nos tornamos menos aptos a sobreviver. Afinal, as nossas funções fisiológicas degringolam, o que comprometem as nossas atividades diárias, como por exemplo até ir no banheiro, e isso nos deixa suscetível a doenças. Por quê? Será que tem alguma vantagem evolutiva em ficar com as engrenagens desreguladas no fim da vida? Por que a seleção natural não criou indivíduos imortais ou que pelo menos chegassem ao final da vida com muito mais saúde? Em meados do século XX, alguns biólogos evolucionistas se debruçaram sobre essa pergunta, entre eles o Peter Medawar. O Medawar e os seus colegas pesquisadores formularam a hipótese que hoje é mais bem aceita na academia do porquê nós envelhecemos dessa maneira. E a resposta é que não é uma coisa prevista, mas sim uma limitação incontornável do mecanismo da seleção natural. Como assim? Deixa eu te dar um exemplo. Imagine uma mutação genética nociva, mas que só se manifesta no corpo a partir dos 60 anos. Um exemplo. A seleção natural não vai ser capaz de filtrar esse gene, porque ele não afeta a nossa capacidade reprodutiva. Se você pegar e aumentar a escala disso para todos os seres humanos, você acaba tendo um montão de alelos de genes que acabam complicando a terceira idade e que continuam passando de geração em geração. Isso explica por que nós envelhecemos, porque a seleção natural não consegue pegar aqueles genes que estão além da nossa fase reprodutiva. Mas o que acontece com o nosso corpo nesse processo? Por que nós temos esses sintomas? Por que a pele enruga, a memória piora, os nossos ossos se enfraquecem? O que acontece? A explicação para isso começa pelo fato de que a divisão celular não é uma cópia-cola, um Ctrl-C, Ctrl-V perfeito. Quando a célula se multiplica, acontecem erros na duplicação dos cromossomos, os longos fios de DNA que armazenam o nosso genoma. Então, esses erros são frequentes e podem causar mutações indesejadas. Mas essa é uma situação contornável na maior parte do tempo. As próprias células se encarregam de reparar o material genético que foi copiado errado. Mas alguns errinhos podem passar debaixo do radar e eles vão se acumulando com o tempo.
Parte disso tem a ver com o desgaste dos telômeros, que são as capinhas, as proteções nas extremidades do cromossomo que protegem o nosso código genético, mas que vão diminuindo conforme a célula se replica. Com essas proteções, essas estruturas desgastadas, o DNA vira um disco corrompido, difícil de entender, e as suas cópias carregam essa informação corrompida. E isso prejudica a fabricação de proteínas, os tijolinhos do nosso corpo, e consequentemente os órgãos e tecidos deixam de funcionar como antes. O sistema imunológico, é claro, é capaz de remover células velhas num processo chamado apoptose, mas algumas células resistem a essa remoção e inclusive param de se dividir, ficam ali inertes, mas não morrem. Viram zumbis. E essas zumbis, chamadas de senescentes, são uma das raízes das doenças relacionadas ao envelhecimento, já que elas permanecem no corpo liberando substâncias prejudiciais que podem levar a inflamações, insuficiência cardíaca e até alguns tipos de câncer. E essas são só algumas das alterações, uns exemplos que eu posso dar que acontecem no nosso corpo conforme envelhecemos. A situação, o envelhecimento é um processo muito mais complexo e heterogêneo, ou seja, ele evolui em ritmo e intensidade diferente dependendo de pessoa para pessoa. Mas agora vem a pergunta de $1 milhão. Seria possível adiar o envelhecimento? Amenizar o envelhecimento? Ou até reverter o envelhecimento? Então, não faltam pesquisas nessa área. Algumas, por exemplo, analisam o papel da telomerase, a enzima responsável por reconstruir os telômeros quando os cromossomos se duplicam. Controlar essa enzima poderia, em tese, estender a vida útil da célula. Um outro estudo se concentra na possibilidade de reprogramar células para fazerem elas voltarem no tempo. Para isso, se utiliza um fator chamado fator de Yamanaka, que é um conjunto de 4 fatores de descrição, que são o nome das proteínas que influenciam quais genes vão ser ativados ou desativados, que induziriam as células adultas a regredir para um estado de célula-tronco. Mas as técnicas são complexas e não tem previsão de que elas sejam oferecidas ao público logo, já que tem muitos fatores e muitos efeitos colaterais em jogo. Por exemplo, o excesso de telomerase, a enzima que controla a grossura da capinha da proteção dos nossos cromossomos, pode dar origem a células tão resistentes, com uma capinha tão grossa, tão forte, que se tornam cancerígenas. Uma outra linha de pesquisa anti-envelhecimento foca nos usos off-label de medicamentos que já estão no mercado aí para nós. Por exemplo, existem ao menos 20 experimentos científicos em humanos que usam uma combinação de dasatinib, que é um fármaco usado contra a leucemia, e quercetina, que é um composto achado em legumes e vegetais que é eficaz em remover as células senescentes do corpo. Mas, nos últimos anos, 2 fármacos, a metformina e a rapamicina, se tornaram o centro das atenções. A metformina é usada desde a década de 50 contra a diabetes e a rapamicina ajuda a diminuir a rejeição de órgãos transplantados. Essas 2 substâncias têm em comum o fato de que elas pregam uma peça no seu corpo, dão uma enganada. Essas 2 substâncias têm em comum o fato de que pregam uma peça no corpo, fazem uma brincadeira, otimizando a maneira como as células crescem e se dividem. Vou explicar para vocês. Quase todos os seres vivos têm uma proteína chamada mTOR, que é a gerente do seu metabolismo. Quando tem nutrientes em abundância, a mTOR liga a chave, fazendo com que a célula fabrique proteínas a rodo e se prepare para se dividir em 2 células. Agora, se tem poucos recursos, ela não liga, entra no modo em economia e não se duplica e entra num processo chamado autofagia, em que a célula se alimenta de restos de proteínas velhas e outras estruturas que estão ali à mão. A autofagia é um mecanismo muito importante e essencial para a vida, principalmente em períodos de escassez. E é ela também que está por trás dos supostos benefícios da metformina e da rapamicina para a longevidade. Como? Esses 2 fármacos inibem a mTOR e fazem o instinto de sobrevivência das células sempre ficar acionada, o que desacelera o seu crescimento e a sua proliferação. E em 2014, um estudo britânico com 78 mil diabéticos mostrou que as pessoas que se medicavam com metformina viviam mais em comparação com os não diabéticos. No caso da rapamicina, pesquisas com vermes, moscas e ratos sugerem que ela também possa estender a expectativa de vida. Mas, nos últimos anos, uma outra métrica tem ganhado espaço entre os especialistas em longevidade. Em vez de focar no quanto se vive, o tempo de vida, o lifespan, a gente deveria voltar as nossas atenções para o quão bem se vive, o tempo de vida saudável, o healthspan. E faz todo sentido. Afinal, chegar aos 100 anos debilitado por uma ou outra doença crônica e dependente da ajuda de outras pessoas para tarefas cotidianas
é sinônimo de longevidade para você? Para isso, é necessário então uma mudança de paradigma na medicina, focando mais na prevenção e não só no tratamento. E não tem muito segredo, você já sabe. A chave da longevidade está em exercícios físicos regulares, alimentação saudável, sono regular, saúde mental em dia, conselhos que são detalhados a exaustão em livros, manuais, programas de TV, você já sabe. Mas se você já sabe, por que parece ser tão difícil colocar isso em prática? O primeiro ponto é óbvio, é que a nossa sociedade, na sua organização atual, não dá chance de envelhecer com saúde para a maior parte da população. Como que você vai garantir que uma família que ganha um salário mínimo por mês enche a sua geladeira com orgânicos e não ultraprocessados? Ou que motoristas de Uber arranjem tempo para academia depois de passar 12 horas na sua jornada? Pois é, faltam políticas públicas, coletivas, que tornem hábitos saudáveis mais simples, baratos e acessíveis. A maioria das pessoas já chega aos 60 anos com uma série de doenças que poderiam ter sido evitadas e que não foram controladas adequadamente depois do diagnóstico. Segundo o Dr. Álvaro Avezum, coordenador do Centro Internacional de Pesquisa do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, 7 em cada 10 mortes prematuras poderiam ser evitadas se nós controlássemos tabagismo, hipertensão, baixa escolaridade, obesidade, diabetes, força muscular reduzida, sedentarismo, alto consumo de álcool, má alimentação e poluição. E países com alto nível de desigualdade social têm mais dificuldade em envelhecer com saúde. Das 17 milhões de pessoas que morrem anualmente por doenças crônicas antes de completar 70, 86% delas são de países de baixa e média renda. Então envelhecer em lugares pobres é a exceção e não a regra. Por causa disso, em 2021, a ONU criou a década do envelhecimento saudável e estabeleceu 4 pilares para a gente alcançar uma melhor condição de vida para a população mais velha até 2030. Os 3 primeiros pilares são criar ambiente amigável para idosos, garantir acesso a cuidados de longa duração e criar sistemas de serviços de saúde integrados. E o 4º pilar parece ser o mais fácil de todos: mudar a forma como nós pensamos e agimos em relação ao envelhecimento. Mas esse talvez seja o mais difícil de colocar em prática. A verdade é que o mundo ainda rejeita a velhice. Vivemos numa sociedade movida a cremes anti-rugas, shakes milagrosos, com mais cirurgiões plásticos do que geriatras, e que constrói muros para os idosos no mercado de trabalho e em quase todas as esferas da vida pública. Não à toa as pessoas querem evitar envelhecer. Quem gostaria de ser velho num mundo que é tão hostil assim? Mas e você? O que você acha sobre esse tema? Comenta aqui embaixo. Você acha que é fácil ser velho num mundo como o nosso? Como é que está a sua saúde? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber, eu vou ler o seu comentário. Não esquece de deixar um like se você gostou desse conteúdo, não esquece também, se você amou, de se inscrever e ativar o sininho para ficar atualizado de tudo que está saindo nesse canal. Caso você tenha gostado desse conteúdo, eu vou deixar o vídeo aqui sobre a sua sensação de que o tempo está passando mais rápido, e se você quer um conteúdo para relaxar, eu vou deixar o vídeo aqui sobre como polvos são criaturas muito alienígenas. Eu estou te esperando no próximo vídeo, até lá, tchau, tchau.